Deixa eu ver, tá tudo certinho. Eu vou tirar o microfone, porque preciso da atenção de vocês agora sem o microfone, tá bom? Vocês serão vozes negativas, tá? Vocês não vão pedir para a pessoa criança não precisa aprender aqui, tá bom? Se você falha aí, tá bem difícil dessa pessoa de chegar no local para pedir, tá bom? Não. Então eu vou convidar aqui o meu amigo Egon e o meu amigo Renan, e nós vamos fazer algo nessa tarde para ajudar. Vem aqui, Renan. Vem aqui, Egon, por favor. Quem não conhece aqui é o Egon, e esse aqui é o Renan. O Egon é irmão do Renan, e o Renan é irmão, me ajuda aí? Do Egon. Um é alto, os dois são altos, né? Quase, mesmo esquema, né? São bonitões aí, tudo bacana. São casados, solteiros? Como é que tá o negócio de vocês, né? Tá solteirão? Tá namorando? Você tá buscando? Tamo aí. Então, é o seguinte, eu já conversei com o pessoal, a gente já tá tudo certinho. O Renan, você conversou com o Renan, já explicou mais ou menos? Deixou na suspensa. Renan, é o seguinte, eu vou aqui pedir para a Margarete. Vem cá, Margarete, por gentileza. Ela é nossa assistente de palco. Ela vai... não vai acontecer nada, não. Fique tranquilo, estamos num espaço bom, não vai ser enforcamento, nada disso. Não, vai ser tranquilo. Ela vai colocar... não é bem uma venda, mas, enfim, algo improvisado. Eu acho que vai. Ele vai. Você vai fechar os seus olhos também, então... Pode vendar o Renan, por gentileza? Eu vou pedir... Ok. Ok, tá certinho aí, não? Pode apertar mais, ele é um camarada forte. Tá bom, tá certinho aí? Tá tranquilo? Obrigado, Margarete, nossa assistente aqui, tranquilo? Então, dá umas 4 voltinhas. Vamos dar uma, só para ficar mais emocionante a coisa aqui. Ok, não, tá bom, rapaz, aí você vai deixar ele... Tá bom, fica tranquilo. Anda comigo um pouquinho aqui, mais um pouquinho. Pode andar. Pode sentar aqui, só sentar, para piorar mais ainda a coisa. Pode sentar aí. Opa, cuidado, opa. Fica tranquilo aí, fica firme aí. Tá? Renan, você está me ouvindo, obviamente, e não está me enxergando, mas o Egon vai ser a voz que vai te orientar para algo muito especial. Tá? Você vai ouvir as orientações dele. Quando você era criança, fazia aquele negócio, esquerda, direita, para frente, para trás. Então você vai ouvir essa orientação e vai seguir a voz do Egon, tá bom? Fica firme aí na voz do Egon, é teu irmão, é teu parceiro, você brincou muito com ele, é uma voz que você vai reconhecer muito bem. Tá? Então, esse presente muito especial está reservado para você, e quando eu contar até 5, o Egon vai dar a orientação para você, e você vai seguir a voz dele apenas, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Bora lá, Egon, ajuda ele ali. Vamos lá, pessoal, pode quando ele começar a falar... Volta, Renan! Volta, Renan! Volta! Volta! Cuidado,
Uma salva de palmas para esses dois aí. Os dois irmãos são fantásticos, viu? Há algum tempo que eu faço isso, é difícil o pessoal encontrar. Mas pode vir aqui, Renato. Depois eu tenho uma para você. Pode traz para mim ali aquele presente. O presente, eu tenho um outro presente. Depois eu entrego para ti. Vem cá. Esse é o presente, obviamente, é a palavra de Deus. Um abraço do mano aí, ó. Dois irmãos, eu escolhi os irmãos porque realmente é uma conexão aí. Mas vocês acho que entenderam um pouco aqui da dinâmica, dentro do que vocês discutiram nas mesas. Existe uma voz, existe aí realmente uma orientação que Deus nos dá. E essa voz, ela está à nossa disposição. Só que existem aí outras vozes. E aí que começa o perigo, aí que realmente dificulta a nossa situação. Porque muitas vezes nós não damos ouvidos à voz de Deus e começamos aí a ouvir outras orientações. Então aqui é uma lição, uma introdução para a gente realmente entender como nós podemos ouvir a voz de Deus. E sabe, estarmos conectados com Deus de fato e desconectarmos deste mundo. Pode sentar lá? A gente vai conversar um pouquinho nessa tarde. Obrigado, Renan, mais uma vez. Obrigado, Egon. Vocês são bacanas demais. Coloquei o Egon aí numa situação difícil, né, Egon? E o Renan também numa situação... Tá certo, tá de boa. Você recebeu o seu guia, a gente trabalha aqui com guia todos os sábados, e esse guia tem algumas informações importantes. Você também tem uma caneta para você poder escrever algumas colocações. Eu usei aqui, não sei se você deu uma olhadinha no tema Deus conectado. Né? É um trocadilho, né, de desconectado para nós estarmos de fato Deus conectado e ouvindo a voz de Deus. É bem verdade que a gente vive aí num mundo onde temos muita informação. Ouvimos muitas vozes. E nessa tarde eu gostaria de explorar um pouco de como a gente pode realmente estar antenado. Eu fico pensando assim, hoje até é complicado falar de antena, né? Na minha época, quando eu era criancinha, tinha aquelas antenas que nós subíamos, não sei se alguém dessa época, acho que eu sou mais jovem, né? Mas eu, um pouquinho mais, tinha que subir em cima do telhado e vira para lá, vira para cá, outra lá embaixo, tentar encontrar o caminho certo, e enfim. Mas hoje não, hoje a gente tem esse negócio do celular e tem a questão da Wi-Fi, né? Quando você sai com o celular e encontra algum local que talvez tenha um Wi-Fi e você quer chegar pertinho para poder aumentar aquelas barrinhas, né? Para que você possa ter essa conexão, para que você possa ter a informação necessária, para que você possa navegar na internet. Então, como a gente pode estar aí conectado, podemos estar aí conectados com Deus? E você já se perguntou, obviamente, como ouvir essa voz? E saber de fato como Deus fala comigo, fala conosco? E eu acredito que essa seja uma das perguntas ou uma das preocupações principais nossa como cristão, de nós como cristãos. E aí, por isso, eu gostaria de, nessa tarde, escorrer aqui algo assim simples. Os textos são bem claros de como nós podemos ouvir essa voz. Há dois extremos, e esses extremos eu já mencionei, que são, de fato, ouvir a voz de Deus e as vozes que percorrem aí no nosso dia a dia. E muitas vezes isso faz com que nós fiquemos confusos. E os dois extremos são, eu consigo ouvir a voz de Deus, e o outro extremo ouve demais a voz de Deus. Tudo que está acontecendo, Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. Então existem esses dois extremos. Então a gente tem que buscar também o equilíbrio nessa questão. Para isso, eu trouxe aqui o texto bíblico que você tem aí no seu guia, de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 14, verso 10 e o verso 11. E aí Paulo mesmo diz, olha, no mundo há muitas línguas, e aí eu coloquei entre parênteses, vozes diferentes, mas cada uma faz sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim. E eu sou um estrangeiro para ele. Ou seja, existem muitas vozes. E o apóstolo Paulo está sendo bem claro nessa questão de vozes. E a orientação é que para nós possamos entender que voz é realmente a voz de Deus e qual é a voz que não é de Deus.
Eu trouxe aqui um outro texto, esse não está no guia de vocês podem anotar, que no meio de tantas vozes, Deus é muito claro, a afirmação da palavra de Deus é muito clara, dizer que não há confusão. Em Deus não existe confusão, porque Deus é um Deus de paz. Se você vai para um lugar onde você fica muito confuso, mas será que aqui está a voz de Deus? Será que essa é a voz de Deus? Se houver confusão, tenha certeza, Deus não vai estar nesse local. Então é muito claro entender que não há confusão. Quando Deus fala, é muito claro. Se houver um pouquinho de confusão, desconfie. Então eu queria deixar essa certeza para nós, pois Deus não é um Deus de confusão. Eu queria trazer esse relato, também não está no seu guia, você pode anotar, que é o relato de um homem chamado Elias. Esse homem foi um profeta que realmente fez aí grandes prodígios, grandes maravilhas. Depois você pode dar uma olhada na história dele na Bíblia, é muito interessante a história dele. Mas ele passou por um momento muito triste ali, uma situação muito complicada na vida dele, onde ele queria fugir, ele queria se esconder, ele queria se afastar de tudo, ele estava com medo. E aí veio ali a manifestação de Deus na vida desse profeta. Eu queria que vocês notassem aí como Deus se revelou e como é que Elias ele ouviu a voz de Deus, como ele foi suscetível a ouvir a voz de Deus. Mas notem, ele estava num momento muito difícil da vida dele. Alguns autores aí, alguns estudiosos dizem que ele estava com um certo tipo de depressão. E aí olha o que o texto diz. O Senhor lhe disse a Elias, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Olha só a manifestação. Então Elias estava ali no meio, não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo. Mas o Senhor também não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Agora, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu trouxe esse texto para vocês observarem aí várias manifestações, situações, acontecimentos, e Elias presenciando tudo isso. Mas por fim veio a brisa suave, e Elias ali pôde reconhecer a voz de Deus. É só uma cena para a gente realmente observar e... Só deixa eu voltar aqui. Eu acho que deu certinho? Acho que deu agora. Para a gente observar de como as vozes estão aí de diversas formas. Uma coisa interessante é a gente perceber também que hoje, os nossos dias, são bem diferentes daqueles lá atrás. Eu não sei se alguém ainda tem uma avó ou um avô vivo, enfim, de como as informações aconteciam naquele tempo, as informações para essas pessoas, e hoje como são as informações. Por isso que nós precisamos, de fato, estar bem antenados, bem ligados para ouvir a voz de Deus. Porque lá atrás, as informações eram assim bem raras. Quando se falava em guerra, as pessoas nem aqui no Brasil, aconteceu a guerra em tal lugar, não chegava essa informação. Hoje não, pela internet, por esses meios de comunicação, a informação vem a nós de uma forma muito rápida. Por isso, o tema dessa tarde trata desse assunto tão delicado de como nós podemos ouvir a voz de Deus em meio a tantas outras vozes. Eu queria que você acompanhasse no guia, e você já tem aí um primeiro ponto, obrigado, Eduardo, primeiro ponto importante. E eu quero mostrar para vocês aí uma sequência de tópicos para que você possa entender de como Deus fala a cada um de nós. Eu acho que não vai dar certo aqui, se você puder projetar daí, já deu já? Projeta para a gente. Primeiro ponto importante, de como Deus fala conosco, ou de como nós podemos ouvir a voz de Deus. Você pode anotar, você pode ouvir a voz de Deus através de uma forma audível. Você pode escrever aí,
através de voz audível. Eu coloquei logo esse primeiro ponto porque é um ponto bem assim, se você, puxa, mas ouvir Deus falar? Se eu poderia arriscar, perguntar, você já ouviu a voz de Deus? Assim, deu como Deus falando contigo, como eu estou falando com você nessa tarde? Mas tem um texto na Bíblia que mostra que Deus, ele falava com as pessoas dessa forma. Olha só. Lá em João, no capítulo 12, verso 27 e verso 30, vai ter projetado para você, mostra um relato de uma manifestação onde Deus falou com a pessoa. Olha só, a multidão que estava ali, e ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo tinha falado. E Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Ou seja, a voz que apareceu, que se manifestou, foi a voz de Deus. E aqui no verso anterior, não está projetado, diz que eu já o glorificarei e o glorificarei novamente. Ou seja, essa foi a voz de Deus falando a Jesus. E as pessoas ficaram confusas. Nossa, mas parece um trovão, parece um som estranho. Mas era a voz de Deus falando a Jesus. E aquelas pessoas também para que elas entendessem. Mas as pessoas não conseguiam entender. Uma outra situação, e isso ocorre muitas vezes no Velho Testamento, na parte antiga da Bíblia, é quando Deus começava a falar com aquelas pessoas, com os profetas. E um dos grandes líderes foi Moisés. Moisés conversava com Deus. Ou seja, era uma voz audível. E aqui é interessante ver nesse texto que todos escutaram uma voz. Todos ali. Por isso que o texto diz, a multidão que estava ali ouviu que tinha trovejado. Eles ouviram um trovão. Mas somente Jesus a reconheceu essa voz. E essa é uma das maneiras que Deus fala, e acontece apenas em casos específicos. Deus fala de voz audível, e isso é muito raro, de fato, em nossos dias. Nós vamos entender um pouquinho para frente por quê. Mas o fato é, se Deus um dia falar contigo, você ouvir essa voz, se for de Deus, ouça essa voz. Como eu disse para vocês, é raro, mas acontece essa manifestação da voz audível de Deus. Então esse é o primeiro ponto, a voz audível, Deus falando com você da mesma forma que as pessoas falam contigo. Mas há um segundo ponto, eu gostaria que você desse uma olhadinha, e essa voz é uma voz que eu diria para vocês muito clara em nossos dias, que é a voz do Espírito Santo. Olha só, você pode marcar a voz do Espírito Santo, e aqui eu trouxe um texto para mostrar de como o Espírito Santo falava com as pessoas ali no Novo Testamento. Olha só. O texto está em Atos, pode passar para a gente, Eduardo, por gentileza. Atos, o Espírito disse a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Aqui é uma situação onde Felipe ele encontra um eunuco, ali um príncipe, e esse rapaz está em busca de alguém para levar a mensagem para ele, para explicar as escrituras para ele. E Felipe nem imaginava de quem era, mas ele ouviu a voz do Espírito, falou, vai lá e atrás dessa carruagem para dar explicação para esse rapaz o que Deus tem para dizer para ele. Então aqui eu vejo aqui a voz do Espírito se manifestando a um servo Felipe. E essa voz é a maneira mais comum que Deus usa para comunicar conosco. E ele fala conosco em Espírito muitas vezes. E quando o Espírito Santo quiser falar, ele irá impressionar as nossas mentes. Há uma situação onde vai acontecer algo toque em você, pode ter certeza, o Espírito Santo está te guiando, está te orientando. Aí inúmeros relatos de pessoas pela caminhada, a minha própria história mesmo, muitos caminhos que eu fui seguindo, decisões que fui tomando, é o Espírito Santo impressionando a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos. O Espírito Santo, ele fala conosco, está à nossa disposição. O próprio Jesus diz, olha, eu vou subir e vou deixar alguém para guiar vocês em toda a verdade. É por isso que nós precisamos estar bem atentos, bem conectados, para poder ouvir a voz do Espírito Santo. A própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo que vai converter, que vai transformar, que vai mexer com o seu coração, com o meu coração, para que nós possamos aí estar andando, sendo obediente à voz de Deus. Então o Espírito Santo
é uma segunda forma, uma segunda maneira de como Deus se comunica com a gente em nossos dias. Por isso é importante, como eu disse, estarmos em comunhão com Deus, ligados com Deus, para podermos estar atentos a essas vozes. Mas há um terceiro ponto, você pode anotar no seu guia esse terceiro ponto, que Deus fala conosco através de sonhos. Notem, quando eu falo sonhos, é interessante, né? Camarada, na noite, passa o dia inteiro trabalhando, correndo, à noite vai lá num rodízio de pizza, enche a barriga de pizza lá, come até morrer, chega, vai deitar em casa e começa a ter pesadelo, começa a ter sonho de vários bichos e tal, Deus está falando comigo. Não, não é bem isso. Tá? Então, não caia nesse engodo, porque realmente a gente fica nessa coisa, né? Sonha com tudo, não comeu, ou comeu demais a noite passada e tem pesadelo. Não, não é isso. Você vai entender, lendo esse texto, é um texto bem clássico da Bíblia também, Mateus, no capítulo 1, verso 20. Olha só, esse aqui é um texto onde o anjo aparece para José, para conversar ali com José, falando ali de Jesus, o nascimento de Jesus, esse nascimento através do Espírito Santo. Olha só. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. Olha só, o anjo apareceu para José em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema em receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. É uma história clássica da Bíblia também, na narrativa bíblica, dizendo que Maria ia ter um filho divinal, algo assim, sobrenatural, e aí o anjo foi explicar a história para José, para que José não ficasse aí com a pulga atrás do orelha. Mas como é que minha esposa está grávida? Que conversa é essa? Então aí Deus foi explicar. E através de um sonho, Deus se comunicou com José. Talvez eu possa estar falando para alguém que alguém já sonhou com algo, Deus dando uma mensagem. Essa é uma forma de como Deus fala, de como Deus se comunica, de como nós podemos ouvir a sua voz. Por isso é importante nós termos aí essa conexão com Deus. E como eu disse, é perigoso, tá? Porque muitas vezes a gente come demais e começa a sonhar coisa demais achando que todo sonho é de Deus. Tome cuidado com isso. Mas Deus pode se manifestar também através dos sonhos. Mas há um quarto ponto de como Deus também se manifesta através de pessoas, conosco, é através dos profetas. É que é interessante, né? Porque aqui a gente tem algumas linhas de interpretações, dizendo o Deus só usou profeta até João Batista, enfim, lá no Novo Testamento, hoje já não tem mais profeta, enfim. Mas Deus ainda, em nossos dias, usa pessoas, usa profetas, como usou lá atrás. E aí nós vemos aqui o relato no livro de Atos, quando a igreja estava começando após a ascensão de Jesus, Deus usando uma pessoa. Dá uma olhadinha aqui. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano. E o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Ou seja, Deus ali, depois que Jesus subiu, Deus usou um homem chamado Ágabo para profetizar, trazendo uma informação para aquelas pessoas naquele tempo. Então Deus ele usa pessoas sendo mensageiras dele para transmitir uma mensagem, uma necessidade para o seu povo. E isso aconteceu muitas vezes no Antigo Testamento. Mas notem algo importante. A Bíblia também fala e surgirão falsos profetas. É por isso, mais uma vez, eu repito, nós precisamos estar conectados, em comunhão com Deus, ligados com Deus. Porque pode ocorrer de outras vozes vir falar contigo. Olha, eu trouxe uma mensagem do céu para você. E aí começa a falar um monte de coisa. Então, nós precisamos realmente estarmos aí ligados, antenados com Deus. E aí eu posso citar, sem medo de errar, nós devemos tomar cuidado com essas pessoas que ficam vendo o futuro, cartomante, lendo mão, porque a Bíblia, de certa forma, ela condena esse tipo de situação. Nós precisamos confiar no que Deus tem para nos dizer. Nós devemos tomar muito cuidado. Mas há um quinto ponto importante, e esse ponto, eu diria para vocês, é a forma mais fiel, a forma mais exata de como Deus fala conosco. E é através da Bíblia. Coisa simples, através da Bíblia.
E tem um texto, e eu gosto muito desse texto da própria Escritura, que confirma esse tipo de situação através do que a gente considera como confiável a palavra de Deus. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Aqui Pedro está falando de uma situação onde ele estava reunido com Jesus, aí chama-se o Monte da Transfiguração. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas enfim, Jesus ele teve ali uma transformação, uma mudança, e os discípulos puderam contemplar esse Cristo. Então Pedro está relatando essa situação. E assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em nossos corações. Aqui Pedro está dizendo o seguinte, olha, eu contemplei, eu vi Jesus, eu ouvi a voz de Deus através de Jesus, mas vocês têm a palavra dos profetas. O que é a palavra dos profetas? É a Bíblia. É a palavra de Deus. Então nós temos hoje a Bíblia. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela contém informações importantes. Obviamente Deus usou homens e mulheres inspiradas para escrever as suas orientações para nós. E eu estava aqui andando aqui pelos grupos, eu vi numa mesa, nós precisamos ser obedientes a essa palavra, e com certeza Deus vai se manifestar e nós vamos ouvir a voz de Deus. Sendo obediente a essa palavra. Por isso você pode até sublinhar ali. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Note a importância de nós estudarmos a Bíblia e ouvirmos a sua voz todos os dias. Aí eu pergunto, você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Busque estudar, busque entender quais são os planos de Deus para a sua vida através da palavra de Deus. Pedro falou dos livros dos profetas para confirmar o momento que ele viu, como eu disse, lá no Monte da Transfiguração. E nada pode conflitar com a Bíblia. E ela é a base para todas as outras formas de comunicação. Notem, quando eu falei de profeta, se alguém se levantar com a mensagem assim, se autonominando um profeta, você tem que confirmar onde? Na Bíblia. Se você tiver um sonho, alguma situação onde você acorda, puxa, Deus me impressionou, vai ler a Bíblia e Deus vai te confirmar na Bíblia também, na palavra dele. Se você sair por aí e ouvir uma voz, confirme na Bíblia. A Bíblia ela vai dar crédito a todas essas outras manifestações e ela não pode ser contrariada. Agora, eu queria que vocês notassem um outro ponto importante. E Deus também se manifesta, e aqui está um ponto onde nós precisamos também ficarmos atentos. Deus se manifesta, o sexto ponto, pode passar para a gente, é através das pregações, ou através da palavra que é dita, através de uma pessoa, que onde você vai na igreja, a pessoa começa a falar, começa a explicar algo. Deus também fala através dessas mensagens. A gente chama de pregação, mensagem, enfim, qualquer palavra que você possa escrever, que possa dar o entendimento onde você vai chegar em casa, estudar e ter uma compreensão melhor. Mas Deus usa o Wesley quando ele vem trazer as mensagens aqui, Deus me usa, Deus usa o Sabino, enfim, qualquer pessoa que estiver aqui transmitindo algo, é a voz de Deus sendo falada a todos nós. Olha que responsabilidade que também nós, estamos aqui à frente, temos de transmitir essa mensagem. E Deus usou muitas mensagens como essas, a gente chama de pregação, a mensagem transmitida. Deus usou pessoas para transmitir essas mensagens. E um deles foi Pedro também, aquele Pedro que eu mencionei, lá no livro de Atos. Ele fez uma grande exposição, ele fez ali uma grande pregação. Ele diz, olha, portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando as pessoas, aí eu botei em negrito para você entender, quando as pessoas ouviram isso, os seus corações ficaram como? Aflitos. Nossa, uau, esse camarada está falando aí com poder. E eles perguntaram a Pedro e os outros apóstolos, irmãos, o que nós faremos? Aí mais adiante, Pedro diz, olha, vocês devem se arrepender, devem ser batizados e tal. Ele deu toda a orientação do que eles deveriam fazer após uma preleção, após uma pregação, após uma exposição.
Então, eu sempre falo isso, que toda mensagem que sai daqui dessa mesa, ou de qualquer lugar onde você vá, qualquer igreja, qualquer comunidade religiosa, enfim, tem que haver uma decisão, uma tomada de decisão na sua vida. De acordo com a mensagem que está sendo falada. Por exemplo, hoje eu estou falando sobre a voz de Deus. Você vai estar disposto, no final dessa mensagem, puxa, eu quero estar mais antenado. Então, é uma decisão que você tem que tomar na sua vida. Então, toda a exposição da mensagem, as pessoas tomavam uma decisão. E a mesma coisa em nossos dias hoje. Nós precisamos tomar decisões quando as pessoas estão aqui à frente falando. Por isso que existe uma responsabilidade de quem fala. Porque é um canal de transmissão do céu à terra através da pregação. Então essa é uma forma interessante de como Deus usa pessoas. E quando você ouve as orientações, é Deus falando contigo. E muitas vezes Deus usa outras pessoas para falar conosco. Nós não podemos desprezar as mensagens que são transmitidas. Esse é um outro ponto. Mas há uma outra orientação. Eu queria falar para você, já falamos aqui sobre a voz audível, a voz do Espírito Santo, os sonhos, os profetas, a palavra de Deus, a Bíblia, as pregações, e também Deus usa um evento sobrenatural. É que é interessante, né? Em meio a tantas tragédias, tantas perdas aí, enfim, nos últimos dias a gente fica, puxa, né? Que coisa, né? Será que Deus está falando alguma coisa comigo? Enfim. Mas Deus usa eventos sobrenaturais para conversar, para transmitir algo para o povo. E aqui eu trouxe um relato, é um relato bíblico também, de Atos. Por que eu estou dando bastante ênfase no Novo Testamento? Porque existe, mas está lá no Velho. Não, o Novo Testamento ele é muito claro, Jesus ali já tinha orientado os discípulos, então é algo bem assim, recente, enfim, uma história atual, do que aconteceu quando pouco Jesus havia morrido. Então está aí no livro de Atos, capítulo 7, uma outra mensagem. Vendo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Aqui é um relato do que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando Moisés estava diante de uma sarça, de um arbusto pegando fogo, e Deus se manifestou através daquela sarça, algo sobrenatural. E Deus falou com ele. Por isso nós devemos ficar atentos com as coisas sobrenaturais que acontecem ao nosso meio. Quando algo te impressiona, vento, chuva, alguma coisa, Deus pode estar querendo transmitir algo. Você numa praia, você passeando ali numa praia, as ondas batendo, alguma coisa, você está em comunhão com Deus. Deus pode falar contigo através de coisas, acontecimentos sobrenaturais. E Deus se manifesta dessa forma. É a presença dele e ele quer falar contigo, e nós precisamos prestar atenção. Enquanto nós caminhamos nessa jornada, Deus pode estar falando conosco. Então esse é um ponto importante. Mas há um outro ponto que eu queria também trabalhar com vocês, para que a gente pudesse analisar. Já falamos aí todos esses pontos, esse é o 8º ponto. E Deus fala também através do que é o que nós chamamos inesperado. É que eu queria que você realmente refletisse todas essas falas. Essa é uma fala importante. Coisas inesperadas que acontecem em nosso meio. E aqui eu uso um outro exemplo da Bíblia, e é interessante que isso é realmente algo muito inesperado mesmo. Quando Deus usa o que nós chamamos de uma jumenta, uma mula, para falar para um profeta, para um rei, para uma pessoa que precisava ouvir, falar, transmitir. Olha só o que diz aqui. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com uma voz humana e refreou a insensatez do profeta. O profeta aqui estava cego espiritualmente, ele estava desanimado, fraco na fé, sem força, sem orientação. E quantas vezes nós caminhamos assim na nossa jornada e algo inesperado, obviamente, não sei, talvez um animal, enfim, no caso foi usado um jumento,
despertou aí a atenção do profeta e começou a falar com o profeta, olha, vai e ouça a voz de Deus. Isso significa dizer que Deus fala como quer, e de modo que muitas vezes nós não esperamos. Noto que aqui eu posso abrir um parênteses e dizer que Deus fala, talvez através de filmes, através de uma canção, através de algo que você lê, um livro. Deus usa coisas inesperadas para poder comunicar algo com a gente. Pessoas, conversas, muitas irão confirmar aquilo que Deus tem para falar para você. Talvez Deus já falou contigo e você não reconheceu. E aí que mora o perigo. Talvez Deus esteja querendo falar contigo, comunicar algo com você e você está aí sem entender. E você pergunta mais uma vez, como é que eu posso saber se a voz de Deus, se é de Deus ou não? Seja confiante. Saiba que quando Deus falar com você, Ele quer que você seja confiante. Então, Ele usará mais de uma maneira para fazer isso e confirmar o que Ele disse anteriormente. Eu queria chamar você a atenção de dois pensamentos. E esses pensamentos fazem com que a gente reflita um pouco mais no que a gente tem falado aqui nessa tarde. Pode passar para a gente, por favor? Primeiro pensamento. Para nós ouvirmos a voz de Deus, é necessário nós diminuirmos o volume do mundo. Se eu não me engano, eu acho que eu coloquei esse pensamento no guia. Pelo menos esse, o último. E aqui está o segredo. Para nós ouvirmos a voz de Deus, através de sonhos, através dos profetas, através da Bíblia, através de coisas inesperadas, através de algo sobrenatural, é começar a diminuir um pouco as outras vozes. Lembra da dinâmica do início aqui? De como nós começamos a observar que o Renan ele ficou de um lado para o outro assim, meio que confuso, porque umas pessoas vai para lá, vai para a esquerda, vai para a direita. Essas são as vozes do mundo. E eu escolhi o Egon, que é o irmão dele, para poder falar, não, Léo, esse é o caminho, cara. Vai por esse caminho. E o Renan é esperto, ele reconheceu a voz do irmão. Se eu tivesse pego outra pessoa, ele talvez ficaria meio confuso, porque ele não tem convivência com uma outra voz. Mas aqui é para a gente entender que é necessário abaixar um pouquinho as outras vozes. E mais uma vez eu repito, Deus não é um Deus de confusão. E talvez você não esteja ouvindo a voz de Deus de uma forma clara, como esses 8 passos, porque o som lá fora está muito alto. E aí quando o som está muito alto, é como dizem uma expressão americana, meio mexicana, no way, José. Não tem jeito. Então aqui a orientação importante para nós, abaixa o volume do mundo. Mas pastor, o que é esse negócio de volume do mundo? O volume do mundo é o seguinte, são as coisas que você sabe, que desconectam você com Deus. E faz com que você crie ali um espaço, uma barreira, e crie uma interrupção nessa ligação com o céu. Então podemos ter todas essas manifestações que eu disse, as outras manifestações aí de como Deus fala, as maneiras de Deus falando, mas se você não abaixar o volume, você não consegue ouvir. Mas há um outro pensamento, e esse pensamento é de Max Lucado, um autor que eu gosto bastante. Pode passar para mim, por favor? O problema não é que Deus não nos fale. E aqui é interessante. Mas Deus não fala comigo, Deus não se comunica, Deus não me mostra claramente. O problema é que nós estamos com muita cera no nosso ouvido, a gente não consegue ouvir. E por que nós não conseguimos ouvir? Aquela situação inicial. O volume está muito alto. Então a questão é a seguinte, Deus, Ele está falando. Todos os sábados à tarde aqui, Deus está falando. Deus está jogando a sementinha no seu coração. Deus está transmitindo. Todos os sábados pela manhã, em algum lugar, alguma comunidade que você vá, espiritual, religiosa, Deus está falando contigo. Todo domingo pela manhã, todo domingo à noite, Deus está falando contigo. Deus está falando contigo quando você, na sua casa, abre a sua Bíblia. Deus está falando.
mas nós não ouvimos porque nós não estamos dispostos a ouvir. Tem uma historinha bem interessante de um homem que falou: Deus, fale comigo. Esse homem queria ouvir a voz de Deus. E saiu caminhando e um rouxinol, o Bruno conhece bem, né, Bruno? Começou a cantar. Mas o homem não percebeu e nem ouviu. Esse homem intrigado, olhando em volta, disse: Deus, deixe-me vê-lo, por favor. Era noite e uma estrela brilhou no céu. Mas o homem não notou. E o homem começou a gritar: Deus, mostre-me um milagre, eu preciso de um milagre. E uma criança nasceu, mas o homem não sentiu o pulsar da vida daquela criança. Então o homem começou a chorar desesperadamente e começou a se desesperar: Deus, toque-me e deixe-me sentir que o Senhor está aqui comigo. E uma borboleta tocou em seu ombro, pousou suavemente. O homem, porém, espantou a borboleta com a mão e, desiludido, continuou o seu caminho triste, sozinho, com medo, sem esperança de que Deus o estava ouvindo. E o ponto é esse. Até quando nós iremos aí ter essas manifestações de Deus e não compreendermos que Deus pode estar onde menos nós esperamos, ao nosso redor, em todos os lugares? E o que nós precisamos fazer é ficarmos atentos. Temos essa comunhão com Deus diária. Eu desejo para você, nessa semana, nesse restante de dia, já à noite, é que você possa ser mais sensível à voz de Deus. O problema não é Deus não fala conosco, o problema é que nós não ouvimos. E para isso é necessário nós abaixarmos o volume do mundo para podermos ouvir a voz de Deus. Será que eu falo para alguém nessa noite que precisa realmente mudar, precisa abaixar o volume do mundo, precisa ter essa comunhão com Deus? Quero muito orar por você. E nós estamos, nós como Igreja Adventista do Sétimo Dia, estamos num período importante desse ano, que são os 10 dias de oração. Nós estamos no 3º dia de oração. E para isso tem uma revistinha onde nós vamos folheando a cada dia algumas orientações, algumas informações, algumas razões especiais de oração. Então existem meios para que você realmente possa ouvir essa voz. E esses 10 dias serão dias importantes para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para as nossas famílias, para que possa acontecer um crescimento espiritual nas nossas vidas. Estamos nós dispostos a ouvir a voz de Deus? E aí vem uma questão, né? Quando nós ficamos aí, estamos à disposição a ouvir a voz, a gente vai ouvir coisas que a gente não gostaria. E por isso que a gente tem essa dualidade, né? Puxa, mas se eu ouvir a voz de Deus, ele vai falar coisas que eu não quero ouvir, que eu não gostaria de... Mas é isso. Se você quer ter felicidade, se você quer saber o que fazer quando você não sabe o que fazer, Deus vai tocar em algumas coisas. Deus vai mexer em algumas coisas na sua vida. E é isso que Deus quer fazer. Porque essa voz é uma voz que não falha. É uma voz que nos mostra o caminho, que realmente quer o nosso bem. Por isso a gente precisa dar ouvidos a essa voz e eliminar as outras vozes externas. E nesse mundo está cheio de vozes externas que querem nos levar para uma outra direção, para um outro caminho. Você está disposto a ouvir essa voz? Está disposto a ser obediente a essa voz e mudar aí as coisas na sua vida? Eu quero orar por você, se você permitir. Se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, vou aqui levar uma palavra de oração. Querido Deus, nessa tarde nós entendemos a necessidade de ouvir a sua voz e vimos aí as maneiras
de como o Senhor se comunica, de como o Senhor fala com cada um de nós. Mas o mais importante, não apenas entender as maneiras, o mais importante é a nossa disposição, predisposição a ouvir a tua voz. Porque muitas vezes a tua voz, ela virá ao nosso encontro e vai mexer com algumas coisas que estão nos impedindo de ter essa comunhão plena com o Senhor. Mas nessa tarde eu sei que há pessoas aqui que precisam de mudanças, precisam de tomar decisões, e essas decisões serão tomadas hoje através da sua voz, Senhor. Peço para que o Senhor possa trazer calma, tranquilidade, porque com certeza não há confusão quando o Senhor fala. E nós estamos dispostos a ouvir essa voz. Queremos pedir desculpas, perdão pelos nossos erros. E temos aí uma jornada de mais 7 dias, dentro desses 10 dias, de comunhão plena com o Senhor, de busca pela Tua Palavra. Nos ajude nesses próximos dias a entender claramente o que o Senhor quer de nós. Nós estamos dispostos, Senhor. Eu oro aqui através de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você quiser essa apostila, eu não tenho muitas, eu poderia dar um por família. Tem aqui algumas aqui à frente. Você pode vir aqui e já pegar a sua revista. Que Deus possa te abençoar. Nós temos ali um coffee break. Lá em cima temos aí um lanchinho, algo assim para você comer. E aí poder conversar um pouco, bater um papo, conhecer talvez essa pessoa nova que veio aqui. Sinta-se abraçada. Essa aqui é a sua casa e a sua família. Você que nos assiste, que Deus abençoe vocês também de uma forma grandiosa.